Fala galera, beleza? Bom, na aula de hoje nós vamos trabalhar a termoquímica. Então, o que é a termoquímica? A termoquímica, ela vai estudar a troca de calor nas reações químicas e mudanças de estado físico. Beleza? Bom, mas nós não vamos trabalhar muito com o termo calor, tá? Nós vamos trabalhar com a entalpia. Então, qual que é o conceito de entalpia? Entalpia é a energia do sistema que ela pode se converter em calor a uma pressão constante num processo, tá? Então, é muito difícil de medir a entalpia de uma substância. Então, nós medimos a variação de entalpia no processo, tá? Então, a variação de entalpia é o ΔH, tá? Então, a entalpia nós simbolizamos pela letra H. Então, o ΔH vai ser a entalpia final menos a inicial de um processo, ou, numa reação química, a entalpia de produtos menos a entalpia de reagentes. Beleza? Bom, então nós temos processos endotérmicos e processos exotérmicos, tá? Então, o processo endotérmico, endo para dentro, é aquele que absorve calor. Então, no processo endotérmico, ocorre a absorção de calor e gera uma sensação de resfriamento nas vizinhanças do sistema. Como assim? Eu dei como exemplo aqui, ó, a água evaporando em sua pele. Então, quando você está com um braço molhado, por exemplo, então a água ela sofre um processo de evaporação. O seu braço é a vizinhança do sistema água. Então, quando a água evapora, nós sentimos frio. Então, essa sensação de resfriamento é porque a água absorveu o calor da sua pele para evaporar. Tranquilo? Beleza. Processo exotérmico. Ocorre liberação de calor para fora do sistema, exofora. Tá? Então gera uma sensação de aquecimento no entorno do sistema. Esse calor liberado, né, vai ser constatado absorvido. Por exemplo, quando você está com frio, você vai para perto da lareira. Por quê? Na lareira está ocorrendo a combustão da madeira. Essa combustão está liberando o calor. Então, ao redor da lareira, a sensação é de aquecimento. Joinha? Beleza. Bom, diagrama de entalpia. Então, no diagrama de entalpia, nós temos representadas as transformações, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, um sistema onde os reagentes têm uma entalpia menor que a dos produtos, certo? Então, aqui, ó, ocorre um aumento da entalpia. Para aumentar a entalpia, é porque entrou calor de fora, né? Entrou entalpia, entrou energia de algum lugar, absorveu energia das vizinhanças do sistema, tá? Então é um processo endotérmico. E aqui embaixo, ó, o reagente tem uma entalpia maior que o produto. Então a entalpia inicial, ela era maior que a final. Então liberou o calor, liberou, saiu o calor, tá? Então a entalpia diminui. Então ΔH é negativo, menor que zero. Então é um processo exotérmico. Olha a dica. Setinha para cima é positivo. Positivo é endotérmico. Setinha para baixo é negativo, exotérmico. Mas como se calcula isso? Se calcula com um calorímetro. Dá uma olhadinha no esquema do calorímetro. Bom, então como é que funciona um calorímetro, né? Então você vai ter aqui esse recipiente, que é o calorímetro. Aqui a gente tem a câmara de combustão. Então a reação, a transformação acontece aqui dentro, certo? Então aqui vai ter uma reação onde vai sair calor ou entrar calor, beleza? Então, se sai calor da câmara, esse calor entra na água. Se entra calor na câmara, é porque sai calor da água. Então, se aqui nessa câmara tem uma reação que vai sair calor exotérmica, é porque a água vai absorver esse calor que saiu, endotérmica. Beleza? Agora, se a reação aqui dentro absorve calor endotérmica, é porque a água está perdendo calor para essa reação. Então, para a água vai ser exo. Beleza? Então, esse termômetro, ele vai medir a variação de temperatura da água. E aí, pelo que macete, Q igual a MC delta T, delta teta, né, delta T, você acha a quantidade de calor que a água absorveu ou liberou. Então,
o ΔH da reação vai ser numericamente igual a essa quantidade de calor trocada, só que como se a reação aqui dentro é endo, para a água é iso, e se a reação aqui dentro é iso, para a água é endo, o sinal é invertido. Então, menos o quê? Certo? Então, o calorímetro, ele vai medir o que acontece na vizinhança. Então, lembra, quando você tem uma reação endotérmica, a sensação é de resfriamento na vizinhança. Então, se aqui dentro, na amostra, tiver uma reação endo, vai absorver calor da água. Então, a água vai diminuir de temperatura, certo? Então, vai esfriar. Porque vai sair calor da água para dentro da câmara de combustão. Agora, se a reação aqui com a amostra libera calor, vai sair calor aqui de dentro. Então, a água vai ficar quente, a água é a vizinhança, vai aumentar a temperatura, a água vai absorver esse calor que vai lá de dentro. Tranquilo? Então, o calorímetro funciona assim. Ele mede o que acontece na vizinhança do sistema. Então, quando o calorímetro mede um aumento da temperatura, é porque saiu calor lá de dentro. Beleza? Então, o que vai ser positivo, logo, para a reação é negativo. Se a água do calorímetro esfria, é porque ela liberou calor, né? Ficou negativa a quantidade de calor, então significa que a câmara de combustão absorveu, ou seja, positivo. Beleza? Bom, então as equações termoquímicas, elas vão indicar para a gente o calor envolvido num processo, numa reação química. Por exemplo, aqui a gente tem a fusão da água, a água passando do estado sólido para o estado líquido, tem um ΔH de mais 6,1 kJ. O que isso significa? Que é um processo endotérmico, que a água, para ela sofrer uma fusão, ela precisa absorver calor. E a gente tira uma conclusão aqui, Significa o quê? Que a entalpia da água líquida e sólida ela é diferente. Por quê? Porque tem a absorção de calor para ela passar de sólida para líquida. Uma outra forma de representar a reação endotérmica é colocar o calor como um reagente. Por quê? O reagente ele é consumido, ele é absorvido. Então é um raciocínio que facilita entender. Então quando o calor figura entre os reagentes, é um processo endotérmico e ΔH positivo endotérmico. Aqui embaixo eu coloquei a combustão do carbono grafite, tá? Então, carbono grafite mais oxigênio formando CO2, tá? ΔH menos 393,5 kJ, entalpia negativa é um processo exotérmico. Ou nós podemos representar o calor figurando como produto, então o calor no produto ele está sendo liberado, beleza? Você vai ver em alguns lugares também aparecendo menos o calor no reagente. Né? Você sempre coloca ele no lado positivo aqui, tá? Beleza. Aqui embaixo eu fiz a combustão do carbono diamante. E a quantidade de calor liberada foi diferente do grafite. O que isso mostra pra gente então? Que estados físicos diferentes, aqui sólido e líquido, e estados alotrópicos diferentes, aqui carbono, grafite, diamante, eles vão ter entalpias diferentes. Então, a variação da entalpia de reações com substâncias em estados físicos diferentes e estados de formas alotrópicas diferentes vão ter entalpias, variação de entalpias diferentes. Tranquilo? Uma outra coisa importante, tá? Sabe quando você vai na nutricionista, ela fala assim, coloca menos comida no seu prato, porque você vai ter menos calorias. Sabe? A nutricionista é aquela pessoa que ama alface. Então, come alface você. Eu gosto de churrasco. É brincadeira. Bom, então, a termoquímica, a quantidade de calor é proporcional à quantidade de matéria. Certo? Então aqui eu peguei essa reação do carbono grafite, aqui mostra 393,5 kJ por mol, beleza? Então o mol do carbono são 12 gramas. Então 12 gramas de carbono grafite liberam 35,3 kJ, 120 gramas de carbono grafite, uma quantidade Q de calor. Então a quantidade Q de calor liberado serão 393 kJ. Então, quando você fala liberado, não precisa do sinal. Como eu não escrevi liberado aqui, eu vou colocar o sinal de negativo aqui. Beleza? Tranquilo? Até mais.